Olá, turma do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cris, professora de arte. E hoje, para dar continuidade da nossa aula anterior, eu trago para vocês o nosso tema da aula, que é patrimônio cultural, preservação e apreciação. Tá? Sobre habilidade, no currículo de vocês, do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, de linguagens, 601. É importante que vocês registrem essa informação no caderno, tudo bem? Vamos lá, vamos entender então essa habilidade, apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. O objetivo da nossa aula de hoje, é a mesma da semana passada, só que eu vou colocar um pouquinho mais de conceito para vocês, tudo bem? Vamos lá. Recordando então os nossos objetivos, é apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreender a diversidade do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares também. Bom, como vocês já fizeram esse registro no caderno de vocês, hoje, para ver se realmente vocês ficaram bem alinhados com o que foi falado na semana passada, eu trouxe aqui um desafio para vocês, uma pergunta bem legal para a gente conversar sobre o tema, tá? Então, antes da pergunta, eu preciso falar para vocês, os nossos conceitos, relembrar um pouquinho dos conceitos que a gente viu a semana passada, sobre herança cultural, patrimônio cultural e educação patrimonial, certo? Vai ser exatamente esse tema da pergunta norteadora da nossa aula de hoje. Bora lá então. Pergunta: por que é importante, então, preservar o patrimônio cultural de um grupo social? Primeira coisa, olha, observem essa imagem aqui, olha quantas gente diferente que eu tenho aqui nessa tela, Até culturas diferentes, Pessoas, homens, mulheres, bem diversificado aqui na tela, Então, por que é importante, gente, a gente preservar esse patrimônio aqui, de cultura, desses povos aqui, não só deles, o nosso também. Por que é importante? O que, Felipe? Muito bem, para preservar mesmo, a nossa identidade, Isso é muito importante, a preservação da nossa identidade, do nosso patrimônio, Tudo aquilo, quando a gente conhece o nosso passado, as chances de a gente errar no futuro são menores. A gente vai errar, mas as chances são bem menores, porque quando a gente conhece a nossa história, de tudo aquilo que aconteceu com os nossos antepassados, fica mais fácil de a gente reconhecer algumas coisas que a gente precisa viver na nossa sociedade. Muito bem, vocês estão alinhadíssimos, hein? Parabéns! Então vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês mais dois conceitos desse mesmo tema, Que são os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. Então eu vou começar agora com o patrimônio material. Vamos lá, vamos de conceito, A gente já sabe o que é patrimônio, E já sabe também o que é material. Lembra que nós falamos um pouquinho na aula passada? Ótimo, então vamos lá. Então o patrimônio material, ele é composto por bens tangíveis. Essa palavrinha parece difícil, mas é natural. São coisas que nós conseguimos pegar, são coisas palpáveis, Por exemplo, eu trouxe aqui algumas imagens que nós já conhecemos para a gente poder reconhecer também aqui como patrimônio material. Essa imagem aqui, quem reconhece? Muito bem, Letícia, é a imagem do Cristo Redentor, muito bem, parabéns. E essa aqui, consegue reconhecer, Letícia? Muito bem, é a Estátua da Liberdade, Isso aqui, o que dá pra entender aqui? É um livro, Olha, eu coloquei até um diamante aqui, porque ele é um livro raro, com informações, com heranças culturais, Que a gente vai levar de geração a geração. Muito bem. E esse aqui, eu quero ver quem lembra da aula passada. O que é o palácio? Muito bem, o palácio que o imperador fez para a sua amada, a sua esposa. É um palácio branco, de mármore branco, Riquíssimo, Belíssimo, Que a gente viu lá as estátuas e tudo mais que acontecia dentro desse palácio. Ótimo! Agora que você já conhece o conceito de patrimônio material, nós vamos falar um pouquinho, de patrimônio imaterial.
ele é um pouquinho mais complexo, né, de entender quando é um patrimônio imaterial. Porque o material a gente consegue pegar, a gente consegue ver e tudo mais, mas o imaterial, vejam, são os saberes dos povos, né, são os saberes das pessoas, os mais antigos, é aquilo que é levado de pai para filho, né, é aquilo que é transmitido de geração em geração, né, que é a manutenção da nossa identidade, é aquilo que a gente vai colocar para realmente reviver a nossa história, né? Então aqui, ó, nós temos grupos culturais, o alimento, eu trouxe aqui o acarajé, maravilhoso, né? São receitas, né, que são feitas em regiões específicas. Aqui a capoeira, nosso grupo veio aqui veio, né, jogar capoeira aqui na nossa escola, a gente viu isso. E o linguajar também, que é a oralidade, né, aquilo que é de trás, daquela roda de conversa, contação de história, tudo isso que os nossos antepassados vai passando de pai para filho, geração em geração. Ótimo! Então vamos lá, galera, pra gente fixar o nosso conteúdo de hoje, eu trouxe uma atividade bem legal. Olha aqui, as 5 regiões do nosso país, certo? 5 regiões, vamos lá. Vocês deverão se reunir em 5 grupos, tá? Pra gente poder definir. E vocês vão colocar cada ícone que está aqui na nossa tela em cada região do país. E com isso, vocês vão colocar os bens materiais de um lado e os bens imateriais de outro, respeitando cada região. Por exemplo, Cristo Redentor, de qual região é? Muito bem, aqui ó, do Sudeste, né, do Rio de Janeiro. Então eu vou colocar lá. E eu vou definir, ele é bem material ou não é bem material? Ótimo, excelente. Então, fica aí para vocês a dica, né, dessa atividade bem legal. Aqui estão as nossas biografias. Boa tarde!